Bom, pessoal, tudo bem? Então, como combinamos, parte 1, a ciência de você. O você quântico. Capítulo 1. Os primeiros físicos dividiram o mundo em matéria e pensamento, e posteriormente em matéria e energia. Cada elemento desses pares eram considerados inteiramente separados um do outro, mas não são. Todavia, a dualidade mente-matéria modelou nossa visão inicial do mundo, de que a realidade era essencialmente predeterminada e as pessoas pouco podiam fazer para mudar as coisas, por suas próprias ações, quer dizer, por seus pensamentos. Vamos avançar para o nosso atual conhecimento, de que somos parte de um vasto campo invisível de energia, que contém todas as realidades possíveis e reage aos nossos pensamentos e sentimentos. Vamos ler de novo esse parágrafo que é importantíssimo. Vamos avançar para o nosso atual conhecimento, de que somos parte de um vasto campo invisível de energia, que contém todas as realidades possíveis e reage aos nossos pensamentos e sentimentos. Então, nós temos um campo de energia, tá? De todas as realidades possíveis. A exemplo dos cientistas atuais que exploram a relação entre pensamento e matéria, estamos ávidos para fazer o mesmo em nossa vida. E por isso nos perguntamos: posso usar minha mente para criar minha realidade? Se sim, seria essa uma habilidade que podemos aprender e utilizar para nos tornarmos quem queremos ser e criarmos a vida que queremos ter. Vamos encarar. Nenhum de nós é perfeito. Seja uma mudança em nosso eu físico, emocional ou espiritual, todos nós temos o mesmo desejo. Queremos viver a vida como uma versão idealizada de quem pensamos e acreditamos que podemos ser. Quando paramos na frente do espelho e olhamos nossos pneuzinhos, não vemos simplesmente aquela imagem ligeiramente gorducha refletida no vidro. Também vemos, dependendo do humor do dia, uma versão mais em forma e esguia de nós mesmos, ou uma versão mais pesada e rechonchuda. Qual de nossas imagens é real? Quando deitamos na cama à noite, repassamos nosso dia e nossos esforços para ser uma pessoa mais tolerante e menos reativa. Não vemos simplesmente o pai que deu a bronca no filho, por não se submeter silenciosa e tranquilamente a um simples pedido. Visualizamos ou um anjo cuja paciência foi esticada igual ao corpo de uma vítima inocente no estrado, ou um ogro medonho arruinando a autoestima do filho. Qual dessas imagens é real? A resposta é: todas são reais. E não apenas as extremas, mas um espectro infinito de imagens que vão do positivo ao negativo. Como pode? Para você entender melhor, por que nenhuma dessas versões de si mesmo é mais ou menos real do que as outras, vou destroçar o entendimento obsoleto da natureza fundamental da realidade e substituí-lo por um novo. Parece uma tarefa de grande monta e sobre certos aspectos Mas também sei o seguinte: o motivo mais provável por que você foi atraído para este livro é que seus esforços passados para fazer qualquer mudança física, emocional ou espiritual duradoura em sua vida ficou aquém do eu ideal que você imaginava. E o porquê desses esforços fracassarem tem mais a ver com as suas crenças sobre por que a sua vida é do jeito que é do que qualquer outra coisa. Inclusive, uma visível falta de disposição, tempo e coragem ou até imaginação.
Para mudar, devemos sempre chegar a um novo entendimento do eu e do mundo, a fim de que possamos adotar novo conhecimento e ter novas experiências. Para mudar, devemos sempre chegar a um novo entendimento do eu e do mundo, a fim de que possamos adotar um novo conhecimento e ter novas experiências. Entenderam? Então, sempre podemos mudar, a fim de ter mais conhecimento para a gente conseguir mudar. Isso é o que a leitura deste livro fará por você. Suas deficiências do passado podem ser rastreadas até um equívoco principal na raiz de todas elas. Você não se comprometeu a viver segundo a verdade de que seus pensamentos têm consequências tão grandes que podem criar a sua realidade. O fato é que todos nós somos abençoados, todos nós podemos colher os fatos de nossos esforços construtivos. Não temos que aceitar nossa presente realidade, podemos criar uma nova, sempre que optarmos por isso. Todos nós temos essa habilidade, pois nossos pensamentos efetivamente influenciam nossa vida, para o bem ou para o mal. Estou certa de que você ouviu isso antes, mas me pergunto se a maioria das pessoas realmente acredita nessa afirmação do fundo do coração. Se verdadeiramente adotássemos a ideia de que nossos pensamentos produzem efeitos tangíveis em nossas vidas, não lutaríamos para jamais deixar passar por nós um pensamento que não quiséssemos experimentar. E não focaríamos a atenção no que desejamos, em vez de continuarmos obcecados por nossos problemas? Pense nisso. Se você realmente soubesse que esse princípio é verdadeiro, perderia sequer um dia de criação intencional do destino desejado? Para mudar sua vida, mude suas crenças sobre a natureza de realidade. Espero que este livro transforme sua visão de como o mundo funciona. Convença-o de que você é mais poderoso do que você sabia. E o inspire a demonstrar o entendimento do que você pensa e no que acredita tem um efeito profundo em seu dia a dia. Até romper o modo como você vê sua presente realidade. Qualquer mudança em sua vida será sempre casual e trajetória. Se você não mudar esse modelo que você vê hoje, atualmente, a sua realidade, qualquer mudança na sua vida vai ser casual e transitória. A fim de produzir resultados duradouros e desejados, você tem que reformular seus pensamentos sobre por que as coisas acontecem. Para fazer isso, é necessário estar aberto a uma nova interpretação do que é real e verdadeiro. Para ajudá-lo a mudar para esse modo de pensar e começar a criar a vida de sua preferência, tenho que começar um pouco com cosmologia, o estudo da estrutura e da dinâmica do universo. Mas não fique alarmado. Vamos apenas dar uma passada pela aula básica de natureza da realidade e ver como algumas nossas visões sobre ela evoluíram até atingir o nosso presente entendimento. Tudo para aplicar, necessariamente de forma breve e simples, como é possível que nossos pensamentos modelem nossos destinos. Esse capítulo apenas para testar sua disposição para abandonar ideias de que, certo modo, foram programados em você durante muitos anos, em nível consciente e subconsciente. Assim que você obter uma nova concepção dos elementos e forças fundamentais que consistem na realidade, isso não se enquadrará na sua antiga percepção em que o linear e o ordenado ditam as regras. Esteja preparado para experimentar algumas mudanças fundamentais do entendimento. De fato, quando começar a adotar essa nova perspectiva, sua própria constituição como ser humano mudará. Desejo que você não seja mais a mesma pessoa que era quando começou. Obviamente, estou prestes a desafiá-lo, mas quero que saiba que sou inteiramente empático, pois também tive que abandonar o que pensava ser verdadeiro e me lançar no desconhecido. Para facilitar a entrada nesse novo jeito de pensar sobre a natureza do mundo,
Vamos ver como nossa visão de mundo foi moldada pela crença inicial de que a mente e a matéria eram coisas separadas. Sempre a matéria, nunca a mente. Sempre a mente, nunca a matéria. Ligar os pontos entre o mundo físico exterior do observável e o mundo mental interior do pensamento sempre representou um desafio aos cientistas e aos filósofos. Ainda hoje, para muitos de nós, a mente parece ter um pouco ou nenhum efeito mensurável no mundo material. Embora provavelmente concordemos que o mundo material produz consequências que afetam a nossa mente. Como é possível nossa mente produzir quaisquer mudanças físicas que afetem as coisas sólidas em nossa vida? Mente e matéria parecem estar separadas, isto é, a menos que haja uma mudança em nosso entendimento sobre as coisas sólidas e físicas de fato existem. Bem, houve essa mudança e para remontar a seus primórdios, não temos que retroceder muito. Durante uma grande parte do que os historiadores consideram os tempos modernos, a humanidade acreditou que a natureza do universo era ordenada e, portanto, previsível e explicável. Considere o matemático filósofo René Descartes, do século XVII, que desenvolveu muitos conceitos que ainda têm grande relevância para a matemática e outros campos. Penso, logo existo. Evoca alguma coisa? Em retrospectiva, no entanto, uma de suas teorias, no fim, causou mais mal do que bem. Descartes foi um proponente do modelo mecânico do universo, uma visão de que o universo é controlado por leis previsíveis. No que se refere ao pensamento humano, Descartes enfrentou um real desafio. A mente humana possuía variáveis demais para se encaixar adequadamente em qualquer lei. Como não conseguia unificar seu entendimento no mundo físico com o entendimento da mente, mas tinha de explicar ambos. Descartes jogou um elegante jogo mental, trocadilho intencional. Ele disse que a mente não estava sujeita às leis do mundo físico objetivo. Por isso, situava-se totalmente fora das fronteiras de investigação científica. O estudo da matéria era a jurisdição da ciência, sempre a matéria, nunca a mente, enquanto a mente era instrumento de Deus. Por isso, seu estudo cabia à religião, sempre a mente, nunca a matéria. Essencialmente, Descartes deu início a um sistema de crenças que impôs uma dualidade entre os conceitos de mente e matéria. Por séculos, essa divisão manteve-se como o entendimento aceito da natureza da realidade. Ajudando a perpetuar as convicções de Descartes, houve as experiências e teorias de Isaac Newton. O cientista e matemático, que é a realidade, a física newtoniana, né? O cientista e matemático inglês não apenas solidificou o conceito do universo como uma máquina, mas produziu um conjunto de leis estabelecendo que os seres humanos poderiam determinar, calcular e prever com precisão os meios ordenados nos quais o mundo físico operaria. De acordo com o modelo newtoniano de física clássica, todas as coisas são consideradas sólidas. Por exemplo, a energia poderia ser explicada como uma força para mover objetos ou para mudar o estado físico da matéria. Mas, como você verá, a energia é muito mais do que uma força externa exercida sobre coisas materiais. A energia é o próprio tecido de todas as coisas materiais e reage à mente. Bom, vou fazer um parênteses aqui, né? Como ele tinha dito, que nós somos 99% energia e 1% a matéria. Pelos meus estudos do Hélio Couto e do Joe e do Neville e tudo, a matéria é a energia condensada. Então, a matéria também, entre aspas, é energia, porque é uma energia condensada. Então, o que você pensa, o que você sente, né? Você condensa, vira uma realidade, tá? Por extensão, o trabalho de Descartes e Newton estabeleceu uma mentalidade de que se a realidade opera sob princípios mecânicos,
Então, a humanidade tem pouca influência nos resultados. Toda realidade é predeterminada. Dada essa perspectiva, seria de surpreender que os seres humanos lutassem contra a ideia de que suas ações importavam. Que dirá cogitassem a noção de que seus pensamentos importavam ou que o livre-arbítrio desempenhava qualquer parte no grande esquema das coisas. Bom, eu me questiono se isso foi algo que não foi descoberto antigamente, né? Essa questão que a nossa mente cria a nossa realidade, ou se muitos sabem e usam essa engrenagem, né, para a gente criar uma realidade que seja favorável ao sistema. Eu acredito que a realidade ela é induzida aos seres humanos. Eu acredito nisso. Muitos de nós ainda hoje não trabalham subconsciente e conscientemente sob a premissa de que nós humanos geralmente não passamos de vítimas. Outra coisa, né? O vitimismo, a autorresponsabilidade. Porque na hora que você sabe que a sua energia, a sua mente cria a sua realidade, você se torna automaticamente responsável. Então, a vítima não existe mais, certo? Você não é vítima de nada, nem do sistema. Mesmo que o sistema queira fazer com que você seja uma vítima, né? Que você gire conforme eles querem, você não é. Porque você tem essa informação, como diz o professor Hélio Couto, conhecimento é poder, né? 95%, 99% da humanidade não sabe dessa informação. Então, aí todo mundo é levado a pensar como a maioria quer. Enfim, considerando que essas apreciadas crenças predominam por séculos, foi preciso que um pensamento revolucionário por confrontar Descartes e Newton. Einstein. Bagunçando não só o coreto, bagunçando o universo. Einstein. Cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein criou sua famosa equação E é igual a mc ao quadrado, demonstrando que a energia e matéria estão tão fundamentalmente correlacionadas que são a mesma e única coisa. Olha só. Essencialmente, seu trabalho mostrou que a matéria e energia são inteiramente intercambiáveis. Isso contradisse diretamente Newton e Descartes e introduziu um novo entendimento sobre o funcionamento do universo. Einstein não esfarelou nossa visão anterior da natureza da realidade sozinho, mas minou sua fundação, e isso levou ao colapso de algumas de nossas formas tacanhas e rígidas de pensar. Suas teorias deram início à exploração do comportamento enigmático da luz. Os cientistas, então, observaram que a luz, às vezes, se comporta como uma onda, quando circunda um campo, por exemplo, e outras vezes se comporta como uma partícula. Como a luz poderia ser tanto onda como partícula, experimenta a dupla fenda, tá? Tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. O efeito do observador. Quem define se é onda ou partícula é o observador.